como parte do nosso culto ao nosso Deus, ao final dessa celebração, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Esses elementos aqui estão colocados nessas bandejas, também ali já na galeria. E olhar para elas no começo desse culto nos lembra daquilo que Jesus fez. Mas às vezes nos esquecemos do que isso significou para Ele. Reuniu seus discípulos, convidou-os para irem ao jardim de Getsêmani, nesse jardim para um lugar de oração. E disse aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita minha vontade, mas a tua. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Esse é um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Ali se decidiu a minha vida, a sua vida. Jesus pediu ao Pai: afasta de mim este cálice. É uma expressão metafórica. Esse cálice que aqui está não é algo metafórico, é algo real. Mas o conteúdo que está aqui, simbolizando vinho, é suco de uva, assim fazemos em nossa igreja, é algo real. Passa de mim esse cálice, Senhor, meu Pai, eu não quero morrer. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero derramar o meu sangue na cruz. Eu sei que esse é o teu projeto, mas eu não quero. No entanto, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. E o Pai decidiu que Jesus tomaria o cálice. E Jesus tomou o cálice. Depois, então, daquele momento de agonia ali no jardim de Getsêmani, a minha vida foi resgatada. A minha vida foi salva. Essa é a história de Jesus, que se a minha história. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós nos confundimos com a história de Jesus. Por isso, participar da ceia do Senhor não é meramente um ritual. Toma um pão, bebe um pouco de suco de uva. Não é apenas uma representação. É mergulharmos na história de Jesus, naquilo que Ele fez por mim, naquilo que Ele fez por você, naquilo que Ele fez por nós. Eu quero convidar você a, ao longo deste culto, pensar: Jesus morreu por mim. E o que é que eu faço com isso? Muitos aqui já reconheceram que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Já receberam então os efeitos todos dessa morte dele na cruz sobre a sua vida, porque tiveram os seus pecados perdoados. Entenderam então que de fato são amados por Deus. Mas alguns pode ser que ainda não fizeram isso ainda. Quem sabe seja essa noite de você dizer: sim, Jesus, eu recebo o sacrifício que o Senhor fez ali, com grande sofrimento, derramando sangue em meu lugar, para me dar vida. É esta vida que eu quero, vida eterna, porque tem uma qualidade eterna. Vida eterna, porque começa agora e tem uma duração eterna. Estamos aqui para isso. Esperamos que ao longo deste culto, esta palavra toque o seu coração, não a minha palavra, nem da banda que vai cantar, nem do organista, nem dos pastores aqui que vão dirigir o culto. Nós somos apenas instrumentos de Deus. É o que queremos ser quando os diáconos levam até você cada um desses elementos, tão somente isto. Esse culto não vai ser bonito. Esse culto não vai ser agradável. Não estamos aqui para fazer um culto bonito nem agradável. Estamos aqui para cultuar a Deus. Se ele achar bonito,
beleza. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Não é um espetáculo, nem um ritual. Por isso, com alegria, motivados por esse desejo de comunicar, transbordar esse amor até você, é que nos reunimos para adoração, celebração, exaltação de quem Jesus Cristo é. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui desta igreja. Hoje estou acompanhado dos nossos 3 pastores de adolescentes e jovens, pastor Cleudair, pastor Samir, pastor Carlos Daniel. Para nós é uma grande alegria, preparamos com muito carinho cada parte deste culto, nossos músicos. Mas esse carinho não é para você. Esse carinho é para Deus. Que Ele assim nos abençoe. Quero perguntar se há alguém entre nós aqui que completou anos, aniversário de nascimento, casamento, batismo, nesta semana. Hoje, no nosso terceiro culto, agora há pouco, nossa irmã Isabel veio aqui para agradecer a Deus por 6 anos sem beber álcool. Ela que era dependente, falo porque ela não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, vem sempre aqui agradecer. Está no 6º ano de abstinência diante de Deus, um assunto sério, porque o álcool a destruía. Hoje ela vive no poder do Espírito Santo. Quem sabe você tenha na sua vida assim, alguma coisa da sua experiência, seja aniversário disso, de uma outra coisa, quer agradecer a Deus, eu lhe convido a vir aqui, estar ao meu lado, caso seja este a sua realidade. Alguém assim? Por que demoraram tanto? Estavam pensando se vinha ou não? Ah, não, acabou de falar, aniversário de, obviamente, quantos? 23 anos de união conjugal. Mas alguém? Peço o favor de, se você participa do nosso culto pela primeira vez, ficar em pé onde você estiver, se houver assim alguém nessa condição. Rogério já é a 4ª vez, culto das 9, das 11, das 17h30 e agora. Aqui temos também outras pessoas, são muito bem-vindas. Só se assente quando lhe der um abraço. Isso, abraço. Aperto de mão não, abraço. Isso, gostei desse abraço aí, fez até barulho. Então esse cartão você pode preencher, nos entregar à saída, faremos contato então com você. Vamos colocar em pé então, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, dando graças a Deus aqui pela Maria Helena, pelo Humberto, seu aniversário, por tudo aquilo que Ele tem concedido às nossas vidas. Vamos cantar um hino, possivelmente ao longo desse culto, que fala sobre isso, de como Deus derrama sobre nós 1000 bênçãos. Essa é a verdade. Estamos alegres então por isso. Oremos. Senhor, quando nos reúnes aqui neste culto, nós primeiramente te exaltamos como santo, 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 amoroso, amoroso, amoroso. Então, porque és assim, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aos borbotões, transbordando sobre nós. Damos-te graças aqui pela vida conjugal de Helena e Humberto. Damos-te graças por todos os outros motivos. Por todas as pessoas que aqui se encontram, por aqueles que estão conosco através da internet, por razões diversas, distância ou outra impossibilidade. Damos-te graças, porque nos permites em liberdade cantar, orar, ler a Tua palavra. Damos-te graças porque a cada dia podemos olhar para Ti e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Receba então, Pai, o nosso culto. Nós Te oferecemos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, então se sentar. Vem aqui dar um abraço no casal e depois se assentar então. Vamos então prosseguir.
Isso está registrado lá em Apocalipse 19:1. Vamos ler juntos, tem aqui no nosso boletim. Logo em seguida nós vamos cantar uma canção que diz que Deus é onipotente, todo-poderoso, onipotente Rei. Vamos juntos. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! Salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém. Nós leremos outros trechos aqui da palavra de Deus, e às vezes algo que nós lemos aqui impacta o nosso coração. Então eu sugiro a você que marque na sua Bíblia, para depois você chegar em casa que o texto começa: depois disso o quê? Então a gente pode ler antes do capítulo 19 na nossa casa e ver o que aconteceu lá em Apocalipse, para ele falar: depois disso que eu ouvi no céu uma grande multidão. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor, o onipotente Rei. Amém. Mais um salmo, vamos ler. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Com os meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Para todo sempre. A gente pode começar hoje. Hoje é tempo de louvar a Deus, diz essa canção. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço uma canção eu me lembro de alguma coisa assim, né? Não sei se estou ficando velho, não sei.
Dizem que você vai ficando velho quando a sua idade passa o tamanho do seu sapato, né? Então, não sei. Mas essa música aqui me lembra o tempo da faculdade. A gente tinha um grupo de evangelismo lá. Tá ali a Tabata, Tadeu. E aí, Michel, essa era a música oficial. Tinha que cantar toda semana, a gente cantava outras, mas sempre cantava essa. Hoje é tempo de louvar. E aí, era uma forma de chamar as pessoas. Vem cantar, vem louvar, vem cantar. Então, vamos celebrar juntos aqui. Amém. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus a cantar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Essa canção que vamos entoar, Quero Louvar-te, 1996, Igreja de Nova Vida, Homem de Melo, não conhecia o Senhor Jesus, essa canção estava tocando, e depois que eu ouvi essa canção, minha vida mudou totalmente. Não sei se isso acontece só comigo, acho que não. Quero louvar-te.
mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pelas vidas transformadas. Que bonito que o Michel falou aqui. Ele é teu filho. O Senhor o salvou. E ele agradece ao Senhor por isso, ó Deus. E talvez tenha alguém aqui que ainda não pode dizer a mesma coisa, que o Senhor tem mudado a vida dela, mas que essa pessoa possa refletir, ó Deus, e que o Senhor possa fazer uma mudança, ó Deus, na vida dessa pessoa, ou dessas pessoas. E nós que já entregamos as nossas vidas para Ti, que o Senhor continue nos ajudando, nos mudando a cada dia. Nós queremos receber o Senhor a cada dia, porque queremos ser cada dia mais parecidos contigo. E às vezes isso não é fácil, mas sabemos que o Senhor está ali segurando a nossa mão. Então cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar outra canção, Michel, que fala de proteção debaixo das asas de Deus. Essa música aqui, ela é inspirada no Salmo 139. E tem um versículo aqui, antes dessa música, que fala em Jó 42:5, diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando eu memorizei esse versículo, eu lembro que falava: te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É um verso bem conhecido. E depois dessa canção a gente vai orar. Se você tem algum pedido para colocar diante de Deus, se você quer expressar isso publicamente, você pode vir aqui à frente e depois nós vamos orar por isso.
Talvez seja um emprego ou algum motivo de saúde, ou alguém que você está lembrando aí, nós também podemos orar por essa pessoa, para que Deus possa cuidar de nós debaixo de tuas asas, porque é lá que a gente sente proteção. Amém? Debaixo de tuas asas sinto meus pensamentos, conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, Socorro bem presente na tribulação. companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, os extremos do mar, seja onde for, a sua mão me guiará. Seja onde for, a sua mão me guiará. 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 Fortaleza em dia de angústia, Socorro bem presente na tribulação. companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo Vai até o fim, vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a sua mão me guiará. Seja onde for, a sua mão me guiará. Sua mão me guiará. Sua mão me guiará. Pastor Alcenir, algumas vezes quando ele ora, ele diz assim: Senhor, nos ajuda a entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós sabemos disso. Diríamos até que isso é óbvio. Mas nos esquecemos.
Temos aqui alguns motivos, pessoas que pedem pela saúde de seus familiares, pedem pelos seus filhos, você que tem os seus motivos. Quando a gente pede a Deus, está dizendo isto, que é dependente de Deus. Cantamos, levantamos nossas mãos, porque a Bíblia diz que no louvor devemos levantar também mãos santas. Mas lemos no começo desse texto, deste culto, que Jesus, quando se dirigiu ao Getsemane, se apartou dos seus discípulos e se ajoelhou para orar. Nem que Deus ouça mais a oração ajoelhada. A forma da oração, o lugar da oração. Deus ouve é por graça, não porque cumprimos um requisito A ou B. Mas quando oramos de joelhos, nós estamos dizendo, é difícil, mas eu sou dependente de Deus. Quero lhe convidar, caso deseje, e possa, pode ser que você não possa, a se ajoelhar. Vamos nos colocar assim, dependentes de Deus. Senhor, Tu és tremendo. O Teu amor é impossível de ser medido e mesmo compreendido. A Tua graça se renova todos os dias, desde a hora que nos levantamos, e vai se mostrando ao longo do dia. O Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado, e de Ti nós não podemos fugir, mesmo que o nosso movimento, as nossas atividades, a nossa incredulidade, a nossa desconfiança, façam com que vivamos como se o Senhor estivesse ausente, mas o Senhor nunca está ausente. Porque o Senhor é bom o tempo todo, e nos guia, e nos protege, e nos ampara, assim que o Senhor é. Damos-te graças, cantamos, te exaltamos. Somos dependentes. E como dependentes, nós apresentamos a Ti agora os nossos pedidos. Eu menciono o nome de Dona Arlinda, avó, nosso irmão Nelson. Ao mencionar o nome dela, menciono todos os outros nomes que me foram ditos agora há pouco aqui, neste lugar de oração. Abençoa aquela senhora em sua saúde, abençoa todos os outros que precisam de uma intervenção nas suas vidas. Seja em que área for, seja qual for a necessidade, colocamos todas elas no Teu altar, consagramos no Teu altar as nossas dificuldades, dilemas, lutas, ansiedades. Deixamos no altar para o Senhor cuidar e nos fazer livres da ansiedade. Mas queremos, Senhor, que em nosso coração o Teu Santo Espírito tenha tanto lugar, que não haja lugar para mais nada, senão para Ti. Abençoa-nos, ó Deus, a todos nós, porque nós precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Cantaremos uma canção agora que diz: ó, trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas com amor. Em todos os nossos cultos aqui nós temos esse momento onde cada pessoa que aqui está presente pode trazer a sua oferta e colocar aqui nas salvas. E você, como diz o hino, o ideal é que traga com amor.
Infelizmente, alguns cristãos acreditam que se contribuírem com 100, receberão 1.000, se contribuírem com 1.000, receberão 10.000, mas não temos essa promessa, e nós, como igreja, não podemos garantir isso para você, porque na verdade Deus já nos abençoou. Quando a gente vai contribuir, é porque Deus já nos abençoou. E não importa o valor que você vai colocar a sua oferta aqui, o que importa é o seu coração. Se você já leu os evangelhos, tem uma passagem lá que fala sobre a viúva pobre, que colocou ali o que ela tinha, um pouquinho, mas Jesus falou: olha, essa aí, o coração dela, porque Deus está olhando para o nosso coração, não para o tamanho da nossa carteira ou para a cor da nota que a gente coloca aqui. Mas então, durante essa canção, você pode se levantar e que a gente possa contribuir com amor e com alegria. Não por medo, você não contribui na igreja, não, mas por amor e com alegria. Vamos cantar aqui. Eu peguei o seu lugar aqui, né, Ramon? Me desculpe. Então vem aqui, por favor, vamos cantar em pé, reja aqui, vamos cantar juntos. Sessões nas cartas aos Romanos, aos Efésios e aos Coríntios, a primeira sobre dons espirituais. Pela manhã, e boa parte dos irmãos aqui esteve, quero até perguntar, quem veio em um dos cultos da manhã? Levante seu braço, por favor. Ok? 64,3 e meio.
posso então passar bem rapidamente e ler um desses textos, que é o texto que nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 11. Quero então lhe concitar, tendo a abrir a sua Bíblia para a leitura que então nós faremos a partir de mim. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Porque quando nós temos alguma dúvida, nós temos a palavra de Deus para nos responder. Esse assunto de dons espirituais e tantos outros, às vezes trazem confusão à nossa mente. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não há um texto, não há um assunto, melhor dizendo, sobre o qual a Bíblia seja tão precisa, detalhadamente precisa, do que os dons espirituais. Esse é um dos textos. No culto da manhã lemos o texto de Romanos 12, lemos o de Efésios, vamos ler agora então o texto de Paulo aos Coríntios. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus de Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Essa é a introdução. Agora vem então a lista dos dons. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito, eu sempre acrescento Santo, para evitar algum tipo de confusão. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor Deus é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito Santo, a outro, dons de curar, pelo único Espírito Santo, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. E antes de concluir a sua lista, Paulo faz uma advertência. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. E ele as distribui, essas coisas, isto é, esses dons, individualmente, a cada um como ele quer. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então ele prossegue com a sua lista. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. E primeiramente aqui não é uma ordem hierárquica, que os apóstolos são os mais importantes, ou que vem primeiro. É como uma lista, 1, 2, 3. Não uma hierarquia, tanto porque os profetas vieram primeiro. No Antigo Testamento, lá não tinha apóstolo. Só para entendermos aqui a numeração que o apóstolo Paulo fala. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Resposta. A resposta de Paulo é a seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Só para recordar então, vamos projetar aqui essa lista de dons, 32 dons, todos do Novo Testamento, exceto um que é do Antigo Testamento. Então, o primeiro tipo de dom, primeira categoria, classe de dons, são os dons motivacionais,
aqueles dons que fazem parte do nosso jeito de ser. O dom da profecia expositiva, a habilidade que Deus dá a alguns de pegarem a palavra de Deus e exporem a palavra de Deus. O dom do ensino, o dom do encorajamento, o dom da liderança, o dom da contribuição financeira. Antes, sobre o encorajamento. Antes de começar esse culto, uma irmã se dirigiu a mim e disse algumas palavras a mim. Eu disse a ela: como as suas palavras me deixam animado. Tem o dom do encorajamento. Dom da liderança, da contribuição financeira, que é aquela que vai além do compromisso, há pouco aqui realizado. O dom do serviço, que é trabalhar sem que ninguém veja, para que as coisas aconteçam, como nesse caso aqui, nesse culto. Por exemplo, essas transparências foram feitas por um irmão que tem o dom do serviço. Não importa se reconhecem que foi ele que fez, isso não tem nenhuma importância. Ele está ali no bastidor para que nós possamos ver essa lista. O dom da misericórdia, o dom do socorro, do plural, que se manifestam nas situações de emergência, o dom da hospitalidade. Todos esses dons nós devemos ter. Nosso missionário que está na China assistiu os nossos cultos da manhã, agora deve estar dormindo. Não, já é amanhã lá, são 10 horas de diferença, ou às vezes 11 horas de diferença. Ele nos disse então que na sua província, o estado, como nós sabemos, houve um terremoto que derrubou milhares de casas. E nós estávamos lá, através dele, ele então pôde, com os recursos que a Junta de Missões Mundiais disponibilizou, que nós enviamos, a Junta de Missões Mundiais, com nossas contribuições regulares ou especiais, levando água, barracas, levando socorro, porque na hora do sofrimento, da aflição, da tragédia, palavras não resolvem. É o socorro, é pegar na mão, é levantar, tirar do lugar da aflição. É um dom. Todos devemos ter esses dons, dons motivacionais, dons de nossa vida, dons que nos levam a nos edificar uns aos outros. A segunda categoria de dons são os dons especiais, extraordinários, esporádicos, no sentido de duram um certo tempo enquanto houver aquela necessidade. São dons extraordinários, miraculosos, como o dom da profecia circunstancial ou revelação, o dom da palavra de conhecimento, que é perceber a verdade em meio a tantas verdades possíveis, o dom da palavra de sabedoria, que é, conhecendo a verdade, aplicá-la de tal modo que faça sentido na vida da pessoa e ela mude a sua perspectiva, a sua jornada. O dom da fé, que não é o dom da fé para crer, nem o dom da fé para confiar, mas é o dom da fé para ver com os olhos de Deus o que ninguém ainda está vendo. O dom da operação de milagres, os dons de curas, de doenças físicas ou emocionais, o dom de discernimento de espíritos, sabendo que uma pessoa está ou não está em posse de um espírito mau, o dom de falar línguas espirituais, o dom de interpretar essas línguas espirituais. São dons manifestacionais, como também da intercessão, que é aquela capacidade que Deus dá a algumas pessoas de orar insistentemente, durante muito tempo, por pessoas. Aqui em nossa igreja, várias pessoas com esse dom. O dom do exorcismo, quando se fizer necessário, situações muito especiais. E os dons funcionais, ou os dons oficiais, os dons que podem ser exercidos, alguns como se fosse uma profissão, como o dom do apostolado, que é o dom que visa a unidade da igreja, não supervisão de outros, isso é bispo. É o dom de solidificar a igreja ou as igrejas na fé em Jesus Cristo. O dom da profecia proclamadora, assim, da proclamação, do querigma. Há pessoas que têm esse dom de uma conversa de futebol, ele evangeliza o outro, é um dom. O dom da evangelização, mais especificamente, o dom de missões transculturais, de ir a uma outra cultura, mesmo às vezes no próprio país, como temos em Atos. O dom do pastorado, são ofícios, são funções. O dom do ensino, como professor, o dom da administração, fazendo as pessoas trabalharem, seguirem a organização
da igreja, por exemplo, coisa muito importante, indispensável, temos que ter pessoas assim. O dom da arte, esse então extraído do Antigo Testamento, quando Deus capacitou aqueles dois para fazerem as obras de arte do templo, as cortinas, os candelabros e os adornos da arca. Em quarto grupo estão os dons voluntários, isto é, são dons que Deus não nos dá, mas recebe se lhe os oferecemos, como o dom do celibato, o dom da pobreza, o dom do martírio. São 31 dons que eu consigo perceber nessas listas no Novo Testamento, a maioria em Paulo, uma em Pedro e no Antigo Testamento. Como eu tenho salientado, quando nós comparamos as listas de Paulo escrevendo aos Romanos, aos Efésios ou aos Coríntios, nós vemos que não são os mesmos dons. Alguns são os mesmos, com títulos diferentes ou não, com funções ligeiramente próximas ou não, e há dons diferentes um no outro, iguais e diferentes. Por quê? Isso que já em si consiste no ensino essencial. Isso porque as igrejas de Roma, Éfeso e Corinto eram diferentes. Se eram diferentes, os dons tinham que ser diferentes. Não é uma lista estática. Se você tem um dom de Deus que não se encaixa nessa lista, não quer dizer que não seja de Deus. Deus é engarrafável, irrotulável, inclassificável. Nós aqui nos sentimos mais seguros quando a gente dá uma quadradizadazinha, e ele sempre age como a gente acha que ele deve agir. Mas somos nós. Deus não é assim. Onde houver uma necessidade, ele levanta uma pessoa para suprir aquela necessidade. Essa é a função do dom, edificar a igreja. À luz disso, então, eu quero trazer alguns elementos para nós refletirmos e pensarmos em busca de uma resposta. Por que o apóstolo Paulo escreveu essas coisas todas? Para orientar os seus leitores e nos orientar, para nos encaminhar à unidade. Unidade nas nossas diferenças. Vou salientar isso ainda. Mas penso que por algo mais ainda. Nós aprendemos que não devemos apagar o Espírito Santo. Aprendemos que não devemos entristecer o Espírito Santo. E aprendemos também que devemos nos encher do Espírito Santo. Então, se eu digo assim, Senhor, encha-me do teu Espírito, cantamos isso inclusive em algumas de nossas músicas. Como é que somos cheios do Espírito? Hoje, nós podemos alinhavar um começo de resposta. Se Deus assim me indicar, não estava planejado, eu vou pregar um sermão ainda sobre como ser cheio do Espírito Santo. Isso é ele que vai decidir. Mas quero só introduzir esse assunto. Se eu lhe perguntar, irmão, irmã, você é cheio do Espírito Santo, qual vai ser a sua resposta? Mas se eu lhe disser, você sabe que na Bíblia há uma instrução a você para ser cheio do Espírito Santo, você vai responder sim. E a segunda é essa. E você é? É uma jornada, é uma caminhada. Então eu posso dizer que ser cheio do Espírito Santo é usar humildemente os dons que Deus nos dá. Porque tão ruim quanto a falta de conhecimento, tão ruim quanto o uso dos dons espirituais inexistente, é o uso vaidoso desses dons. É muito paradoxal isso. Deus nos dá dons para edificar a igreja. Nós acabamos achando que somos melhores do que os outros, porque Deus nos deu os dons. Coisa do ser humano. Coisa da natureza pecaminosa de cada um de nós.
não devemos ignorar os dons. Não devemos usar mal os dons. E não devemos de modo algum permitir que o fato de o Espírito Santo nos ter concedido um dom de tratar como se ele fosse nosso, para a nossa própria glória. Ser cheio do Espírito Santo é usar os dons que ele nos deu para a glória de Deus. Não só de palavras. Segundo lugar, nós devemos valorizar as nossas diferenças em relação aos dons nas igrejas. Quando aqui em nossa igreja alguém vai se casar, nós ministramos uma série de encontros. Um dos primeiros capítulos que nós ministramos é sobre as diferenças. Porque estou convencido que a maioria dos casamentos termina exatamente pela dificuldade de conviver com as diferenças, que um dia nos aproximaram, outro dia nos afastam. Nós dizemos aos noivos o seguinte: primeiro, reconheça que você é diferente dela. Segundo, valorize o fato de que você é diferente dele ou dela. Terceiro, crie um ambiente para que as diferenças se expressem e se manifestem. Mesmo se aplica aos dons espirituais. Precisamos reconhecer que nós temos dons diferentes, mas nenhum deles é melhor do que o outro. Nenhum deles é mais importante do que o outro. O dom da pregação não é melhor que o dom da música. O dom da música não é melhor que o dom do serviço. Já pensou se nessa igreja só houvesse pregadores? Não haveria ouvintes. Se nessa igreja só houvesse músicos, não haveria pregação. Nas diferenças, nós nos completamos como ministério e como igreja. Temos que reconhecer que somos diferentes. Em segundo lugar, nós temos que valorizar as nossas diferenças. Que bom que nós somos diferentes. Um coro, por exemplo, existe porque há pessoas que cantam 4 vozes diferentes. O baixo é mais importante do que o tenor é mais importante do que o contralto, e quem canta soprano é melhor do que canta contralto. Uma analogia para entendermos também como devemos valorizar as diferenças. E mais ainda, criar um ambiente para que as diferenças possam florescer, como um jardim em que elas sejam cultivadas, e não abafadas, mortas, deprimidas. Uma igreja é feita de pessoas que têm dons diferentes. Que bom que assim é. Que bom que nós possamos reconhecer essas diferenças. Que bom que nós somos pessoas com dons que Deus nos deu, um diferente do outro. Terceiro lugar, quando nós lemos esses textos, nós claramente percebemos que o apóstolo Paulo fala sobre os dons com um objetivo. Efésios 4:14. Na concessão a nós dos dons espirituais, o propósito do Espírito Santo está escrito aqui, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Os dons espirituais, portanto, são para nos fortalecer espiritualmente, para que possamos resistir às tentações. Quem está fraco espiritualmente cede às tentações, sejam quais forem. Os dons espirituais são para nos fortalecer emocionalmente, de modo que a cada dia, com alegria e gratidão, nós possamos viver aquela nossa identidade de homens e mulheres a quem Deus ama. Os dons espirituais são para nos fortalecer ministerialmente,
ministerialmente, porque nós não temos como exercer o nosso ministério sem a capacitação do Espírito Santo. Sem eles não temos a visão, sem eles não resistimos ao volume das atividades diárias, sem eles não temos persistência para continuar quando são poucos os resultados, sem eles não temos maturidade para superar as críticas. Então, precisamos descobrir quais são os nossos dons, porque a igreja precisa desses dons, e Deus os dá a ela para o seu crescimento. Mas ainda, tão importante, eu diria, mais importante do que buscar os dons do Espírito Santo, é dar o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala de dons na carta aos Coríntios, nos capítulos 12, 13, que é o capítulo sobre o amor é isso, o amor é aquilo, e no 14. Quando ele acaba o capítulo 12, no verso 31, ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. É um dos textos mais difíceis da Bíblia, este, segundo os intérpretes. Em seguida, Paulo diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Parece uma coxa de retalhos. Uma coisa não tem a ver com a outra. É que Paulo é profundo demais. Vamos tentar entender um pouco o que ele está dizendo. No primeiro verso do capítulo 14, 1 Coríntios 14, 1, ele diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente os dons de profecia. Dom de profecia é o dom de expor o pensamento de Deus. Como dizemos, profecia é aquilo que vem da boca de Deus para nós, como está hoje em sua palavra. O dom da profecia, portanto, é o dom de apresentar de modo claro esse pensamento de Deus. Então ele é melhor que o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas edifica quem o tem, e talvez alguns que ouvem interpretação. Mas o dom da profecia abençoa todas as pessoas, faz com que todas cresçam. Por isso ele é mais importante, diz Paulo. Mas mesmo o dom da profecia, ao ser buscado e exercido, deve ser feito com amor. Todos os dons devem ser buscados por amor a Deus. E todos os dons devem ser vividos por amor a Deus. O apóstolo Paulo não diz que amar é mais excelente do que vivenciar os dons do Espírito. O que ele nos ensina é usar os dons motivados pelo amor aos outros. Isso é melhor do que usar os dons para fins próprios, para fins egoístas. Então, diz Paulo, busque os melhores dons. Quais são os melhores dons? Como o da profecia e outros, aqueles que edificam a igreja em sua necessidade. Cheio do Espírito é aquele então que deixa a sua própria necessidade, o seu próprio interesse, e busca a necessidade da igreja, o interesse da igreja para edificá-la. Mas o amor não é um dom. O amor é fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, quando ele fala de pessoas cheias do Espírito Santo, ele fala de pessoas cheias do fruto do Espírito. E o primeiro da relação é o amor. O dom vem antes, vem de Deus. O fruto vem depois, é a resposta humana ao dom de Deus. Recebemos os dons de Deus. E quando os vivenciamos em amor, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso eu tenho insistido nessa microsérie que a presença do Espírito Santo em nossas vidas não é algo subjetivo,
mas objetivo. Os dons, por exemplo, todos eles são objetivos. Quando nós os externamos, todos percebem e veem, porque são abençoados através de nós, pelos dons que Deus nos deu, exatamente para abençoar os outros, não a nós. Mas nós sabemos que bem-aventurado é aquele que abençoa os outros. O que fazemos então com os nossos dons? Você os tem. Duvido que alguém aqui tenha só um dom. 2, 3 ou mais dons. Mas o dom, podemos compará-lo a um diploma. Digamos que você fez um curso X, pegou o seu diploma, fez uma moldura bonita e colocou na parede em algum lugar. Mas não exerce o que você aprendeu. Daqui a pouco aquele diploma é uma espécie de libelo contra você mesmo. Você se formou naquilo, né? Se não usou, pode ostentar o título. Não tem o dom. Não tem valor. Um diploma na parede não vale nada. Mas quando ele faz parte da nossa vida, quando ele nos capacita a fazer isso ou aquilo, aquele diploma é apenas um retrato daquilo que nós fazemos, e não o contrário. De igual modo, o dom. Se você tem dom, mas não usa, é como se não tivesse. O que você faz com o seu dom? Tem um texto em Apocalipse terrível, difícil, não de interpretar, mas de viver. Quando nós somos advertidos que o candelabro pode ser tirado da nossa vida. Isto é, a luz pode ser tirada da nossa vida. Podemos aplicar aqui para dizer, o dom pode ser tirado da nossa vida. Deus nos dá o dom. Não usamos, Ele dá para outro. Porque dom não é para ter posse. É para ser usado. Qual é o seu dom? Vou me corrigir. Quais são os seus dons? Eu tenho alguns dons. Talvez uns 3. Eu faço coisas que eu não sei fazer. Mas Deus me capacita para fazer. E não faço coisas que eu sei fazer. Porque não é necessidade a ser atendida. Falo de mim porque isso é para cada um de nós. Talvez você pergunte, como é que você descobre o seu dom? Eu acho que é bastante simples isso. Primeiro procure. O problema nosso não é a dificuldade de descobrir, é não procurar. Quem não procura, não encontra. Segundo, observe as necessidades da sua igreja. Se você é aqui dessa igreja, observe as necessidades. E quando aquela necessidade que você percebe começa a tocar o seu coração, você pega um boletim e vê ali algo e diz, puxa vida, isso aqui eu gostaria muito de fazer. O seu coração começa a se aquecer em direção àquilo. É o seu dom. São tantas oportunidades que algumas não lhe dizem nada, mas aquela lhe diz. Ali é o seu dom. Eu dei aqui uma lista, procure se adaptar nela ou pedir a Deus uma outra direção. Ele vai lhe dizer você qual é o seu dom. E você vai exercer em amor. E à medida que for exercendo o seu dom, o Espírito Santo vai controlando a sua vida cada vez mais. E a alegria do Espírito Santo vai sendo a alegria que é o motor da sua vida. Meus irmãos, é de uma tremenda simplicidade. Mas vai, como eu falei pela manhã, que eu pergunte, Senhor, o que queres que eu faça?
e vai que ele me diga, vá pregar em Nínive, mas eu quero pregar em Tarsis, é melhor não perguntar. A maioria de nós não pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Porque tem medo da resposta. Eu espero que essa não seja a sua condição. Senhor, o que queres que eu faça? O apóstolo Paulo então nos diz em Efésios que Jesus desceu, encarnou-se, tornou-se homem. Seu corpo foi entregue na cruz em nosso lugar. O seu sangue foi derramado em nosso lugar para purificar os nossos pecados. Desceu mais profundamente ainda ao inferno, à morte, ao abismo da separação total. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele subiu. É um texto bíblico do Salmo que o apóstolo Paulo recupera. E desceu, agora como Espírito Santo, e distribuiu, e trouxe no seu bolso, na sua pasta, digamos assim, lá do céu para cá, um monte de dons, e distribuiu. Toma, pega, é seu, é seu. E o que nós fazemos com eles? Fazemos uma pasta, guardamos ali, colocamos um código, que a gente se esquece qual é o código depois para abrir a pasta. Colocamos no baú, em cima do baú, um monte de roupa, travesseiro e outras quinquilharias. Meu dom está lá guardadinho. Inútil. Esse dom é totalmente inútil. Quando celebramos a ceia do Senhor, então somos recordados sobre esse Jesus que disse que nos mandaria o Espírito Santo dele. Esse Espírito Santo nos dá até hoje dons para edificar a igreja. A plenitude do Espírito Santo está também no serviço que nós prestamos a Deus através da igreja, com os dons que Ele nos deu exatamente para isso. Pense nisso enquanto participa da ceia do Senhor.
Pastor Samir, o que significa participar da ceia do Senhor? É difícil colocar em palavras a alegria de poder cumprir uma ordenança de Jesus, que ressuscitou junto com a sua comunidade, junto com a minha querida comunidade, com a minha igreja, em memorial dele. É difícil colocar em palavras, porque a minha vida toda esteve pautada nesses momentos com a comunidade, celebrando ao Senhor Jesus Cristo. Então a importância é de lembrar, de celebrar a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Para mim significa duas coisas. Primeiro, relembrar tudo o que Jesus passou e suportou por amor a mim. A segunda, relembrar quem sou eu, de onde eu fui tirado e para onde eu fui levado. Significa ter reconhecimento de que Jesus é o Senhor da minha vida. Para mim, participar da ceia é entender o novo significado que Jesus deu para o pão, para o vinho e também para a minha vida. Assim como o Michel falou aqui, que Jesus mudou a vida dele, quer dizer, naquele momento ele entendeu a vida, uma outra perspectiva. Jesus deu um novo significado da vida para ele. E Jesus fez isso na minha vida também. Então, quando eu participo da ceia, eu lembro disso, que a minha vida tem um novo valor e tem um novo significado. E para você, qual é o significado? Tomemos do pão. Participemos do cálice. Em pé, vamos cantar a primeira estrofe do hino 324, anterior ao final, que diz: seguro estou, não tenho temor do mal. No poder de Cristo, mestre, a minha vida salva está. Do perigo que porventura a cercar, Ele me poderá livrar, porque seu poder eterno é capaz de sempre me suster. E se você, ao participar desse culto, tomou alguma decisão de ser membro dessa igreja, de ser batizado, de se reconciliar com Jesus Cristo por meio da igreja, pode descer e na sala do acolhimento, descendo as escadas à esquerda, alguém vai lhe dar uma boa orientação, orar então com você. Vamos então cantar só a primeira estrofe do poder de Cristo Mestre. poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco,
E todos nós dizemos Amém. Todos podem se assentar. Lembro então nosso programa de televisão agora às 10h30, nossos cultos na segunda-feira, na quarta-feira, as demais atividades que estão presentes aqui no nosso boletim dominical. Quero por último, antes do poslúdio, lembrar que, tendo eu ido a Israel em janeiro deste ano, se Deus me permitir, voltarei em fevereiro do próximo ano. E convidei então o nosso irmão Rogério, que dirige a Home Tour, a empresa que organiza essas viagens há 25 anos, a estar conosco hoje, nesses nossos cultos, e assim ele estará. Então, logo após o poslúdio, quem tem algum interesse neste assunto, presente ou futuro, poderá permanecer aqui, e ele vai então dar os esclarecimentos que você achar necessários para a sua decisão, para a sua própria vida. Vamos nos inspirar com esta música, esse poslúdio que o meu Eugênio vai executar agora.